Glória a Deus. E aí, lembrando que você que nos visita, e aí não importa se é a primeira vez, se é a quinta vez, mas você que entendeu que quer ficar com a gente aqui nessa igreja. Aqui a gente não quer que ninguém venha pela emoção, ou por um domingo e diga assim, eu quero ser dessa igreja. Não, aqui a gente gosta que você conheça quem nós somos, e para isso, olha lá para trás, tem 4 queridos ali com a camiseta escrito Conecta, e já vão aparecer na tela já, porque o Eric já está ali, a postos. Você vai procurar eles no final do culto, vai fazer a sua inscrição, e o Conecta nada mais é do que, olha lá, que bonitinho, os 2 desses eu chamo de pai e de mãe, quer dizer, um de pai e outro de mãe, e ali também um outro distinto casal. Você procura eles no final do culto, se inscreve, e no final do Conecta você decide se quer ficar com a gente ou não, se vai se batizar, se vai se transferir, tá bom? Obrigado, gente, obrigado, Conecta. Deus os abençoe. Vamos lá. Hoje é uma noite especial, noite de ceia, noite que a gente pode celebrar, talvez um dos fatos, talvez não, o fato mais importante que já passamos. E o que eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje, o tema da minha pregação de hoje é nas mãos que moldam destinos. Irmãos, eu fiquei pensando, e hoje é muito interessante porque de forma involuntária, eu preguei de manhã sobre um assunto e agora à noite eu vou pregar sobre outro, mas a peça principal ali, além de Jesus evidente, é a mesma. Eu estava pensando esses dias e refletindo sobre o movimento do pecado. É muito interessante que quando algum assunto pega o meu coração, é como se ele ficasse martelando. E se eu não falar sobre, parece que eu tô preso, eu preciso pôr para fora. E aí eu fiquei pensando nesse movimento sobre por que a gente dá tanta vazão para o pecado, mesmo sabendo que é errado e que a consequência vai ser muito drástica. Não sei se você concorda e também acha interessante. É como se nós estivéssemos num caminho que nós sabemos que o fim dele é ruim, mas nós insistimos, nós continuamos. E eu fiquei lembrando disso porque quando nós temos filhos, principalmente filho pequeno, né, e hoje está propício falar de filho aqui, para que os novos pais já aprendam algumas coisas, mas quando a gente era filho já era assim. Não tinha sempre alguma coisa que você queria fazer quando você era pequeno, que sua mãe falava assim, não faça. E parece que o não faça surtiu um efeito reverso no coração, você pensava assim, eu vou fazer. Não é assim? E quando a gente é pai, é tão interessante porque tem coisas que os nossos filhos fazem que quando vai dando raiva, você lembra que fazia igualzinho, você até diminui. Você fala, gente... E aí você lembra daquelas suas tias que jogava praga, que ficava assim, quando tiver filho vai ver. Porque como o crente gosta de jogar praga no outro, né? Você está falando mal do filho dele e fala assim, quero ver quando for o teu. E aí eu fiquei lembrando das vezes que a gente falou lá em casa assim, não faça isso, meu filho. E aí lá em casa, é bem discrepante essa questão assim, porque, eu já disse isso, né? A Helena, ela tem uma obediência exagerada. Vou dar um exemplo de hoje. Ela ficou nos meus pais de ontem para hoje. E aí, tudo que ela faz lá, que teoricamente não pode em casa, ela cagueta sem ninguém perguntar. Então, por exemplo, em casa, a Helena dorme 10h30. Hoje, sem ninguém perguntar nada, ela falou assim, ô pai, sabia que meu avô deixou dormir meia-noite ontem? Aí meu pai assim, cola a boca, não fala lá. Falo. Ela é assim, tudo que tem, mãe, eu acho que a gente exagerou na comida. Mãe, lá na avó, a gente termina de almoçar, ela pergunta se a gente quer misto quente. E é real. O Benício, ele é diferente. O Benício, ele tenta esconder e ele tenta ser sempre o malandrão. O Benício, ele tem mais parceria com o avô dele, eu já percebi. Ele sabe guardar, porque casa de vó e vô é isso. E ele é sempre o que mais dá trabalho. Eu me lembro de uma vez que ele estava pulando a escada, eu falei assim, não pule em escada, vai dar ruim. Parecia praga de vó. Ele machucou o pé, aí é claro que eu fiquei preocupado, mas eu soltei um famoso, tá vendo? Eu avisei. Tudo aquilo que a gente fez um dia com os filhos, é interessante que eu vejo Deus passando com a gente. Não vá por esse caminho, não faça tal coisa. Cuidado com esse erro. E a sensação que eu tenho é que a gente, não em todas as vezes, tá bom, irmão? Estou dizendo numa regra geral, sempre gosta de pagar para ver. Ou seja, você sabe, os pecados que você tem, que talvez você esteja aí guardando de estimação, você sabe que é errado. Mas às vezes insiste em fazer.
E é interessante também, conforme eu já disse há muito tempo atrás, que me parece ser o ciclo da vida. Quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é resumido nesse ciclo. Deus avisa, o povo desobedece, vem a consequência, Deus dá uma nova chance, o povo se converte, o povo se arrepende, volta a viver um tempo bom, de repente desobedece, de repente vem uma nova chance. Quer dizer, vem a consequência, depois a nova chance. E uma das lutas que eu acho que a gente deve ter enquanto crente, é para que esse ciclo vicioso se encerre. Eu sempre gosto de dar, por exemplo, dicas aqui na igreja, porque tem horas que a gente está ficando tão cara de pau, que a gente está pecando e está tentando provar para o outro que o que a gente faz não é pecado. Já viu gente assim? Ou se não, tenta justificar, tipo assim, mas não é tão pecado. Eu acho essa frase incrível, não é tão pecado. O que é não é tão pecado? Pecado é pecado. O pecado, ele não tem uma opção de tamanho, o pecado é pecado. Pastor, mas eu não acho que é errado. A minha régua para te ensinar a sair desse caminho é aquilo que eu não posso orar para agradecer, eu não devo fazer. Ponto. Ajuda muito, a não ser que você seja muito cara de pau, para que essa dica não te ajude. Então, por exemplo, diante de um erro, você consegue agradecer a Jesus pelo erro? Não, então não faça. Como isso se repete muito, ao mesmo tempo que isso é um problema, isso se torna também uma excelente oportunidade de reflexão, para que possamos entender que fase vivemos nesse momento, porque foi isso que Deus falou comigo, para que a gente possa aparar as arestas. Por quê? Porque é diante de uma vida repetitiva de pecado, que temos a chance de experimentar a graça e a misericórdia de Jesus. Então o que eu quero trazer para a gente hoje, nesse movimento, quanto mais eu tenho dito aqui que a gente está atrás de viver algo que só o Senhor pode dar, mais eu tenho reforçado que Ele só vai dar se a gente fizer por merecer. Então, por exemplo, conforme eu tenho repetido, avivamento, a gente está doidinho para viver um avivamento no Brasil. Avivamento não vem sem arrependimento. Ponto. Tem igreja tentando jogar o avivamento por uma questão emocional. Não, quanto mais fervor no domingo, mais avivamento. Não, isso não é avivamento. Avivamento é um negócio que mexe com a cidade. Mexe com todo mundo que passa pelo nosso caminho. E aí eu fico sempre me lembrando de Josué. Antes de atravessar o rio, que ele chega para o povo e fala assim, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Então o que eu quero trazer para a gente hoje é nesse movimento de perceber que Deus tem muito mais para entregar. Deus tem muito mais para fazer. E aqui eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando de intensidade. Deus, se estiver sobre as mãos dele, ele vai moldar do jeito dele, e nós viveremos o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? E esse sobrenatural focado em vida cristã, em igreja relevante, em lugar que gera recomeços, que gera encontros com Jesus e que faz com que tudo se faça novo. Para isso, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por gentileza, no capítulo 18. Jeremias 18. Jeremias, capítulo 18. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me ajude. Ninguém falou me ajude, então é porque todo mundo já... Opa, teve um me ajude aqui. Quem falou me ajude, ajude aí o irmão a achar o Jeremias. Se não, achou, benção. Se não, vai aparecer na tela ali também, eu acho. Jeremias capítulo 18. Nós leremos apenas os 6 primeiros versos. E eu estou usando aqui a NVI. E a minha versão diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele,
que tem esse poder eficaz de por si só já fazer a diferença. É muito interessante desse texto que quem é batista raiz não tem como ler esse texto e não lembrar de uma música. Certo, Reinaldo? A gente que é raiz, batistão. Quem já cantou a música do Oleiro? Deixa eu ver. Eu nem lembro. É HCC? O vaso do... É HCC ou é Inário? Quer dizer, Inário e HCC é a mesma coisa. Cantor cristão. Vocês conhecem? É o texto, ó. Vamos cantar? 1, 2, 3 e... Eu quero ser Senhor amar. Meu Deus do céu, eu tô arrepiado aqui já. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Meu Deus do céu! Tudo crente raiz nessa igreja. Que lindo! A nova geração não entendeu nada. Isso é raiz, isso é batistão raiz, música linda. Na verdade, acho que nem batistão, acho que as igrejas cantavam essa música, né? Então esse texto nada mais é do que essa música. Só para você entender, eu preciso te passar aqui alguns detalhes desse texto, porque é maravilhoso o que está acontecendo. Nós estamos aqui diante de um livro, o livro de Jeremias, que é um livro ali por volta de 645 antes de Cristo, quando Jeremias vem ao mundo. E nós estamos aqui diante de um contexto que Jeremias foi criado por Deus em meio a uma grande virada política. O que acontecia? O império assírio ele caía e a Babilônia se tornava a nova potência mundial. E Judá, o povo do Senhor, caminhava para destruição. E é muito interessante porque ele viu ali uma reforma religiosa em Josias, que foi um bom rei, mas também testemunhou como o povo rapidamente voltou para idolatria, injustiça, para hipocrisia espiritual. O livro de Jeremias, ele passa por diversos reis que vai fazendo com que o povo vá se perdendo. A corrupção começa a fazer parte, a falsa religiosidade, e eles vivem de forma muito brutal uma falta de arrependimento. Irmãos, durante mais de 40 anos, ele pregou sobre o juízo divino, que viria sobre aquele povo por meio da Babilônia. Ele chorou pela nação, e a nação não o ouviu. Mesmo assim, ele nunca deixou de apontar para aquele povo a esperança, um futuro de restauração, mas que estava baseado na fidelidade que havia ao Senhor. O livro de Jeremias, numa divisão, não em ordem cronológica, mas temática, vai ter as advertências e os juízos contra Judá, vai ter a rejeição do profeta e da mensagem, a esperança da promessa da nova aliança, a queda final de Jerusalém e a fuga para o Egito, o julgamento das nações e o final comprovando as profecias daquele momento. Talvez como mensagem central, a missão ali unia juízo e esperança. Ele estava confrontando a idolatria, o orgulho, a injustiça e anunciando que existia sim a possibilidade de um futuro de renovação, de restauração. E o interessante é que Jeremias é um tipo de profeta muito desconsiderado. Jeremias foi tratado como traidor, ele foi tratado como alguém que gerava um peso, mas ele mostra que a fidelidade que ele tinha ao Senhor não seria combatida, independente do que aquilo que era falado. Então Jeremias estava preocupado, porque enquanto o povo preferia mensagens agradáveis, o Jeremias preferiu ser fiel. É por isso que eu falo, esse negócio de invenção de moda teológica e gospel não é de agora. E o que a gente não percebe é que sempre aconteceu, mas sempre houve consequência ruim. Então a gente está diante de um livro que está tentando mostrar para o povo: ei, esse caminho de desobediência, esse caminho de pecado vai te levar para a perdição. Quando a gente chega em Jeremias capítulo 18,
Aqui é o Senhor falando com Jeremias em uma das imagens talvez mais marcantes. Deus como um oleiro e Israel como o barro. O profeta, ele é levado a uma casa de um oleiro, e ao observar o vaso quebrar nas mãos daquele artesão, ele compreende como um Deus soberano trabalha com a sua criação humana. Assim como o oleiro tem o poder para refazer, para moldar novamente aquele vaso, Deus tem essa autoridade para reconstruir uma nação que se arrepende ou julgar aquela que insiste em rebeldia. Então a gente está diante de uma visão muito forte, e mesmo em meio às ruínas, a esperança de Judá ainda existia. E o Jeremias é como se ele estivesse gritando: ei, é só vocês ouvirem o Senhor que tudo se resolve. Não precisa viver isso, não precisa passar por isso. E é muito, muito forte, porque o contexto, esse tempo de ruína e de idolatria, é algo que vai gerar tanta coisa sombria para a história de Israel. Tudo derivado da desobediência. Eles já viviam ali consequências acumuladas, tanto da idolatria quanto da infidelidade espiritual, que Deus até permite ali meio que uma série de tragédias. Você vai ter em 609 a.C., o rei Josias morto em Meguido, tentando impedir o avanço do faraó, e a sua morte mergulhou o povo num luto, numa desorientação. Em 606, Nabucodonosor derrotou o Egito e passou a dominar Jerusalém, deportando parte da elite judaica para toda a Babilônia, que é onde a gente vai encontrar a história de Daniel. Ou seja, nós estamos aqui diante de um texto que Deus está tentando mostrar ao povo: parem de andar pelas suas próprias vontades, me conheçam com profundidade, obedeçam ao que eu estou dizendo, para que vocês não sofram. E aí, irmãos, quando a gente estuda esse tipo de texto, é muito interessante, porque você não acha um absurdo quando eu falo assim: Jeremias está falando ao povo, e se o povo obedecer, está tudo resolvido? Não é um absurdo, porque o povo não obedece. Mas você percebe que a gente faz a mesma coisa? Pegou onde eu quero chegar? Esse ciclo me parece vicioso, e é daí que está morando a grande questão do meu coração. Por que a gente não quebra ele? Porque, irmãos, uma coisa a gente tem que combinar aqui: existem fases das nossas vidas que são ruins e a gente não tem culpa. Existe, eu entendo. Por exemplo, uma doença de surpresa, um acidente, a perda de alguém de forma inesperada, a gente não tem culpa. Mas o que me fez pensar, quando eu preparava essa pregação, e aquelas coisas que a gente está vivendo de ruim, mas a culpa é toda nossa, porque a gente está sendo desobediente. O quanto que nós não estamos vivendo hoje das consequências da nossa escolha do ontem? Ou, qual será o nosso amanhã baseado nas escolhas do nosso hoje? Aonde isso vai dar? Mas, como eu gosto de dizer, sempre que a pregação talvez tenha um tom mais exortativo, eu não estou aqui para acusar ninguém, é evidente. Eu estou aqui para que juntos possamos olhar esse movimento da fé cristã e tentar perceber o quão importante é uma história que é reescrita, remodelada pelas mãos daquele que tem poder para transformar a gente num belo vaso. O quanto nós precisamos voltar passos para trás para que a nossa vida seja moldada pelas mãos do oleiro. Amém, queridos, até aqui? Então, o que eu quero trazer para a gente baseado nisso é que passar pelas mãos que moldam o destino, primeiro, exige a percepção de que todos nós somos vasos estragados. Olha que interessante, se você tiver com a Bíblia aberta, não feche. O texto está dizendo: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, até o 4 no começo. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, vi trabalhando ali com aquela roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Irmãos, o que é esse vaso estragado? Ali para aquele contexto, é um vaso rachado, é um vaso quebrado, é um vaso que perdeu a sua beleza, ou pior, é um vaso que perdeu a sua utilidade. Ele não serve mais para aquilo que ele foi criado. E por quê? Porque estando quebrado, não cumpre o propósito pelo qual Deus o fez. E o interessante desse texto é que o vaso de barro se estragou em suas mãos. E aí a gente olhando para isso, eu percebo que, irmãos, nós somos criados para viver na presença do Senhor. Amém, queridos?
Você acredita nisso desde o começo? Mas o pecado, ele vem e estraga tudo. O pecado que não é mais opcional, pois a Bíblia vai nos dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos vasos quebrados e estragados. O grande detalhe disso aqui, de olhar e perceber isso, é que eu quero reforçar até aquilo que eu falei pela manhã. O fato de sermos vasos quebrados, o fato de sermos esses vasos que passaram pelo problema, e irmãos, eu preciso que você entenda essa parte. Não importa o que a gente fez, a gente é pecador. De manhã eu falei sobre soberba espiritual. E o que é a soberba espiritual? Eu quero ser espiritual condenando os outros ao inferno. Eu me acho tanto, e adivinha por que eu falei isso? Eu vou ter que repetir, porque de noite é outro público. Porque a gente viveu nessa semana um caos do Satanás na terra, e o crente, ao invés de orar, ao invés de ser intencional com as coisas de Jesus, ele usa a internet para mostrar a ira que está no coração dele, para mostrar a soberba que está no coração dele, e para celebrar a morte de pessoas que vão para o inferno. E aqui eu não estou dizendo de bandido ou de polícia, estou dizendo de gente. E antes que você venha com aquele papinho que de manhã eu falei, eu vou repetir. Ai, leva para tua casa. Se precisar eu levo, mas não é sobre isso. É porque nós cremos num Senhor que pelo fato do pecado dominar o mundo, não é opcional ser pecador. Só que tem algo pior. Tanto um bandido da pior espécie, como alguém fofinho criado pela avó, se não tiver Jesus de Nazaré, de nada adianta. Ou seja, queridos, o que muda a nossa vida não é se a gente carrega uma arma ou não, é se Jesus é o rei dos nossos corações. Logo, sofreremos sempre que alguém morrer e for para o inferno. Aí eu fico olhando para tudo isso aqui. Irmãos, nós não julgamos o vaso meramente por aquilo que ele produz. Nós sempre precisamos analisar o que está dentro. Ouça uma coisa em nome de Jesus, e aqui é que eu quero frisar, é que o primeiro passo para toda mudança, baseado naquilo que Jeremias está dizendo, é reconhecer os nossos pecados. A nossa vida mal vivida, santificada, gera problemas de entendermos que nós precisamos de ajuda. O que o Jeremias está tendo de visão é assim, o povo precisa reconhecer que é vaso quebrado. Mas o povo se achava o melhor vaso que existia. Deixa eu te contar uma coisa. Na luta contra o pecado, quando você não reconhece, e aí, não importa se o pastor sabe, se o líder sabe, se sua mãe sabe, se seu pai sabe, se seu filho sabe. O Senhor sabe de tudo que a gente está passando. As mãos que moldam o nosso destino, elas moldam a partir do momento que a gente entende, eu sou um miserável pecador, eu preciso de ajuda, porque sem ajuda eu não vou conhecer. Então, em nome de Jesus, o primeiro passo para que você possa ser moldado pelo oleiro é reconhecer, eu sou um pecador que precisa de ajuda. E interessante, irmãos, é que o Jeremias, ele está falando isso para um povo. Ele está sendo claro sobre os seus desvios de caminhos. E mesmo assim, aquele povo resiste. Eles foram os vasos duros, barros que não se deixaram moldar. E o que aconteceu com eles no final da história? Foram dominados pelos seus inimigos. Então, o que eu quero te dizer nesta noite é que parte do que a gente está vivendo de ruim é porque a gente está insistindo com o pecado. Deus, aonde estás? Por que a gente não pergunta isso antes de pecar? Por que as nossas escolhas... Então entenda aqui o que eu estou te dizendo. Se o Senhor não participar do seu dia a dia, a consequência é um futuro nada promissor. Irmãos, tem muita gente carregando fardo pesado, porque não está abrindo os olhos para aquilo que o Senhor está gritando com ele. Por que você está fazendo isso? E aqui, deixa eu te falar uma coisa, é todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Porque como a gente está nessa fase, o século 21 ele é muito engraçado, porque não é só um coração duro. A gente acha que tem boas respostas, que no fundo são horrorosas. Por exemplo, a da moda, é quando você é pego em algum pecado, e talvez é exortado por alguém da família, por alguém da igreja, a nova moda é você sempre deixar claro que alguém peca mais do que você. Como se a gente estivesse disputando, só vai ser exortado quem peca muito. Tipo assim, tem uma régua agora. Qual tipo de pecado que a gente pode falar mal? Eu já falei isso aqui, eu repito. Se tem um pecado que a igreja brasileira sempre perseguiu de forma ferrenha, são os pecados sexuais. Para todos os outros a gente fecha o olho.
Você pode ser a futriqueira ou o futriqueiro do Satanás, só não engravide. Não é assim? Você pode ser o maior mentiroso da igreja. Você deve a igreja inteira. Isso aqui não é profético, espero que nem seja, em nome de Jesus. Porque você tem que tomar cuidado até com o que você fala hoje em dia, né? Porque tem gente que fala, lá, ele deve ter descoberto, não sei de nada. Porque se eu soubesse, eu já teria te chamado. Você sabe como funciona aqui, se eu souber. Mas não é, o cara ele enrola todo mundo, ele é trambiqueiro. A fama dele na igreja, chegou o trambiqueiro. Ele fala, é aquele cara que vai na cantina e fala assim, eu quero 12 pastéis. Aí a cantina fala, estouramos. Ele faz, meu Deus. A irmã da cantina é crente, falou, Deus, deve ter um monte de filho, né? Ele faz igual aquele meme que está na moda, ele fala assim, é que era para minha mãe e para o meu pai. Chega em casa, a mãe vai pegar e fala, sai daqui, velho. Aí nunca tem dinheiro, trambiqueiro. E aí não percebe, aí depois fica mal falado. Acho que eu preciso mudar de igreja. Aí você fala, por quê? Porque ninguém me vende pastel. Meu irmão, tu já passou o rodo na feira toda. Percebe? E aí a gente, por não entender que o passo do reconhecimento é o primeiro, é como se o Senhor gritasse, 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 e a gente tampasse o ouvido. Para que a gente possa ser moldado, precisamos do primeiro passo. Eu sou um pecador miserável, é o primeiro. O segundo é, ao reconhecer que eu sou pecador, é dar nome para aquilo que te afasta de Deus. Porque também a nova moda é, perdoa-me por tudo. Quem pede perdão por tudo, pede perdão por nada. Ou a gente aprende a ser intencional na luta e vive o molde dado pelo Senhor, ou perderemos tempo. Irmão, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Traz para o século 21 de novo. A gente vai ficar fazendo uma jogada entre Jeremias e a gente. O que tem... E eu vou te dizer com causa própria, por quê? Porque semana que vem nós estamos num retiro de casais. E a pessoa me procurou, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, o tema é esse aqui. E eu quero que você, olha o que eu vou te falar. E eu quero que você frise, por gentileza, em uma das suas pregações, o problema do crente com a pornografia. Meu irmão, você está entendendo? E agora, eu sei, você está pensando assim, não vou nem olhar para o pastor agora. Essa desgraça é um tipo de exemplo de coisas que a gente vai se acostumando a fazer, e tem horas que parece que se torna uma verdade, e não é mais nem pecado para o meu coração. Só que é interessante, porque quando o pecado é do outro, a gente está prontinho para arrebentar. E por quê? Porque agora existe um processo de santificação, de uma santidade absoluta, que quanto mais eu te acuso, mais santo eu sou. E o que o Jeremias está berrando? Eu estou vendo a cena. É isso, Jeremias. A cena é, se esse vaso, se esse barro não for maleável, não é moldado. Se esse barro não entender que ele está quebrado, eu não vou moldá-lo. Reconhecimento de pecado, meu irmão, não é opcional, por isso que a gente carrega a nossa cruz todos os dias. E eu não estou te dizendo que é fácil, mas o que eu vou te dizer nessa noite é que em Jesus nós temos poder para vencer qualquer pecado do mundo. Qualquer pecado. Fala o mais difícil aí, pastor, eu cheiro cocaína. Em Jesus você pode parar. Pode parar hoje. Pastor, eu sou um cara que, você falou, eu até achei que você estava sabendo da minha história, porque a minha fama na empresa é que eu não posso ver uma bolsa que eu roubo. Em Jesus, você vai até devolver tudo que você pegou. E para não devolver se caguetando, você vai falar, o que está no chão ali, só carteira. Para não ser preso e pôr a culpa em mim, né? Você roubou a empresa inteira, vai pôr as coisas no cantinho, olha. Já viu aquele episódio, nossa, agora eu vou usar um exemplo péssimo, mas é o que vem na minha cabeça. O episódio famoso do Chaves, que ele é taxado de ladrão. Lembra que ele vai até embora, aí o ladrão verdadeiro fala assim, preciso devolver tudo. Aí lembra, a bruxa de 71 abre assim, a janela e fala, meu regador! E o cara, vai ser você na empresa. Só que se você não reconhecer, e aqui deixa eu te falar uma coisa, vida de santidade não escolhe qual é a parte que abre mão. Senhor, eu estou entregando aqui meu coração nas tuas mãos para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. E aí, se você não tiver reconhecimento de que é um pecador, você vai ter uma arrogância espiritual tão grande, Deus não vai moldar você. E anote, você vai perder o que o Senhor tem para fazer na tua vida. Porque Deus vai fazer. Você vai ter que escolher se quer participar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, dê nome para o pecado. Vamos embora. Vamos melhorar esse casamento aí, meu filho.
Porque qual é o desdobramento? Um cara cheio de pornografia, quem sofre é a esposa. Aliás, hoje, eu vou resolver. Mulher cheia de pornografia, quem sofre é o esposo. Um ladrão, aí quando é pego, oh, Senhor, que Senhor, mano? Se eu fosse Deus, você estava morto. Porque acho que se eu fosse Deus, eu ia falar assim, eu tenho um raio para cada crente que pisa fora. E o raio vai te consumindo 10%. Você tem 10 erros na vida. Mas Deus é generoso. Então reconheça, dê nome para o seu pecado essa noite, para que você possa ser moldado por esse vaso, por esse oleiro, e ser um vaso precioso. Amém, igreja? Segunda coisa, então, é que passar pelas mãos que moldam o destino nos dá a possibilidade de viver de acordo com a vontade desse oleiro. Olha o verso 4 do meio para o fim. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, diferente de nós, que facilmente nos livramos dos que se quebram, nos livramos daqueles que estão ao nosso redor. Deus não joga fora um vaso quebrado. A graça dele nos dá a chance de ser refeito, porque ele tem poder para reconstruir qualquer vaso rachado, quebrado, danificado e destruído. Ou seja, Deus é o oleiro que pega aquele vaso quebrado sem utilidade e o refaz de acordo com a vontade dele. E aí você começa a viver o sobrenatural de Deus, de quebrado para vaso de honra. Eita glória! Depois dessa frase cantar, eu quero ser um vaso novo, está fechado. É isso aqui, ó. Imagina, você era um traste de... Isso aqui não é barro, né? Finge que é. Com alça. Imagina, Deus falando assim, você tem até alça. Melhor do que ser um crente sem alça, mala sem alça. Isso aqui tem alça. Imagina você sendo refeito com o amor do oleiro para viver aquilo que ele tem para a sua vida. Irmãos, olha que interessante. Essa figura de linguagem nada mais é do que um confronto direto ao orgulho de Israel, que achava que por ser povo escolhido, estava seguro, independente do seu comportamento. Como é que isso funciona com a gente agora? Agora que a graça me alcançou, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a gente está entendendo graça errado. Graça não é uma carteirinha para você pecar, como se não houvesse amanhã, não. A graça é algo tão precioso, que gera um constrangimento tão bom, que tudo que eu quero agora é viver aquilo que ele quer para mim. É isso. Israel tinha esse orgulho, por quê? Porque enquanto povo escolhido, quem vai mexer com a gente? Enquanto povo escolhido, para que mudar? Já está tudo resolvido. E ao invés de honrar ao Senhor, prefere desobedecer ao Senhor. E aí Deus, através de Jeremias, está dizendo, ei, basta eu colocar um toque em você, você entender que eu sou o Senhor. E aqui é interessante, porque o que esse vaso precisava? Entender quem era o oleiro, ou seja, o senhorio de Cristo. Precisava jogar um pouco de água para amolecer ali aquele barro. O que é isso para o nosso tempo? É a chegada do Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí no final, ele vai moldar você com as próprias mãos. Submissão. Então percebe? Você percebe e aceita que eu sou o oleiro. Jesus é meu Senhor. E é muito interessante porque eu brinquei disso ontem com Helena. Helena ganhou um negócio de fazer barro, de vaso de barro, Guerra. Aí eu estava com a pregação feita, pai, vamos brincar? Eu falei, vamos, cara, que louco. Fiz até um vídeo. Você coloca lá a argilinha, liga o negócio e conforme você vai pôr na mão, o negócio vai, pá. E aí você olha e fala, uou. E se você deixar ele mais, jogar um pouquinho mais de água, ele fica mais maleável. Ou seja, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais maleável fica o nosso coração. Quanto mais o Senhor pode mexer e fazer o que Ele quiser, mais submissão há no nosso coração. Mais para Ele a gente quer viver. Então entenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o escolhido precisa ser maleável e não arrogante. Deus, molda o nosso caráter, Senhor, todos os dias. Todos os dias, mexe um pouco com aquilo que eu sou. E aí, irmãos, a gente vai entendendo que Ele tem sempre o melhor para nós. O que está faltando é a gente perceber que quanto mais a gente escolhe por vontade própria, mais a gente se dá mal. Quanto mais eu tento com a minha própria força, mais eu me dou mal. E aqui tem algo muito interessante, porque essa possibilidade de viver de acordo com a vontade do oleiro, não confunda com ser um crente dominical, tá bom? Não é disso que eu estou falando, não. Lembra da tua semana? O quanto da semana você viveu de acordo com a vontade do Senhor? Lembra aí. Como é que foi ontem?
Sem igreja. O que você fez ontem? Como é que foi sexta? É simples o exercício. Como é que foi segunda? Porque tem gente, né? Tem gente que não espera esfriar a mensagem do domingo, vai começar a voltar a errar na quarta. Tem gente que não. Segunda de manhã está pronto para chutar o balde. O quanto desse molde está sendo feito? O quão mais bonito ficou você, vaso valoroso? O quanto? Porque se não há essa percepção, é porque talvez a gente não está sendo moldado pelo amor do Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos viver aquilo que o Senhor quer fazer de nós. Que nós possamos ter a intensidade de entender, Ele sempre vai ter o melhor para mim. Amém, igreja? E a terceira e última coisa, antes da gente ir para a ceia, é que passar pelas mãos que moldam destinos, é para quem entendeu a enorme misericórdia e a enorme graça do Senhor. E aqui é que o bicho pega e que eu fico fascinado por ser crente. Porque o texto vai terminar dizendo, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Deus aqui está dizendo pelo profeta, será que eu não posso agir com vocês como fez esse oleiro? Tem horas, irmãos, que nossa falsa percepção de Deus nos coloca de forma a entender que não temos mais jeito, mas Deus enquanto oleiro, através da sua misericórdia, através da sua graça, está sempre pronto para refazer a nossa vida e refazer de forma sobrenatural. Portanto, quando você decide dizer, Senhor, quebra minha vida e faz o que o Senhor quiser dela, independente de onde você veio, Ele vai fazer tudo novo. Independente do teu retrospecto, Ele vai escrever tudo novo, Ele vai moldar tudo de novo. E a misericórdia é o que permite a gente ter uma nova chance por não ter sido castigado. E a graça é o que faz com que, além de ser refeito, voltemos a viver a intensidade daquilo que Ele tem reservado para nós. E aí você vai provando algo que ninguém sabe explicar. Por isso que eu estou te falando que, irmãos, isso aqui não é uma pregação para que você se sinta ofendido, para que você se sinta acusado, não. Deixa eu te falar e te lembrar, ainda bem que o oleiro da igreja, ainda bem que o dono da igreja não são pessoas, mas é aquele que fez a igreja, que criou a igreja. E muitos dos que estão aqui entre nós, se dependesse de nós, talvez tivessem sido mais quebrados ainda. Porém, diante de um Deus cheio de graça e misericórdia, foram refeitos, ganharam uma nova vida em Cristo Jesus. Independente do retrospecto. Entendeu, irmãos? De novo, conforme eu disse de manhã, e não tem a ver com a pregação, mas eu preciso te dizer, por que crente não vai usar nunca a frase bandido bom é bandido morto, por exemplo? Porque é um bandido que é encontrado por Jesus e diz, Senhor, molda a minha vida porque o meu destino está fadado à desgraça. Ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e eis que tudo se faz novo na vida dele, do mesmo jeito que fez na minha e na tua. Esse é o Deus que a gente crê. Um Deus que não só refaz, mas refaz com primor. Porque a gente tem a tendência, né, de achar que Deus vai fazer assim. Tá bom, você está passando aqui pelo oleiro, né? Eu sou oleiro. Mas você é um vaso muito zoado. Então eu vou refazer você, mas você vai ver também o vaso que você vai ser. Sabe, como se fosse um vasinho de vergonha. Não! A graça e a misericórdia faz com que a gente seja refeito para viver o melhor de Deus nas nossas vidas. E aí esses textos fazem a gente entender por que tem tanta gente que gosta de chamar a gente de vaso. Eu não sou muito fã, mas a partir de hoje eu vou chamar alguns irmãos de vaso. Amém, vaso? E esse vaso em breve vai ter um potinho. Oh, que lindo! Junto com essa vasa valorosa. Aliás, o feminino de vaso é vasa. Vasilha é melhor, porque senão vai ter marido que vai chegar para a esposa e falar assim, como disse o pastor, vaza. Não, o vaso e a vasilha. Que bom que você me ajudou nessa, não ia ficar legal. Entende? Eu vou começar a chamar, por quê? Porque ser vaso é isso, é perceber que o Senhor moldou a nossa história. Meu irmão, lembra aí de onde Deus te tirou? Você consegue lembrar? Lembra da tua história? A gente estava aqui comentando hoje de manhã, e aliás eu até esqueci de avisar isso. Sexta-feira tem Ministério Pão na rua, e eu esqueci de avisar. Que é o nosso ministério que a gente está vibrando. O Sandro, o Jefferson, eu vi eles por aqui. Em algum momento meu olhar cruzou e eu vi o Jefferson. Lá em cima, o Sandro está aqui também não. Hoje não, está salvo o Jefferson. Meu irmão,
Esses caras estão com um projeto nessa igreja que eu estou apaixonado. Pão, palavra, ação e oração. E o que é o Ministério Pão? Sexta-feira de noite eles fazem um monte de lanchinho, um monte de comida, vai pela rua, servindo para as pessoas e dizendo assim, porque agora a gente tem uma parceria com a clínica. Você quer mudar de vida? A gente vai te internar. Sabe o que eles estão fazendo? Trazendo vasos quebrados para a mão do oleiro, dizendo, está aqui mais um. Aí esses dias eu conversando com eles, na quarta-feira, o Jefferson me olhou e falou assim, pastor, não, perguntaram, né? Ô Jefferson, e aquele, porque tinha um travesti frequentando aqui a igreja que está lá agora. E aí, desistiu. E eu achei incrível quando o Jefferson chegou e falou assim, eu fui lá. Até estava pensando em desistir, mas chegou gente da família, mas o semblante já é outro. Ei, esse é o Deus que a gente crê. Então deixa eu te contar uma coisa. Tudo que tem de profundo no teu coração, tudo que está guardado no teu coração, talvez seja a hora de entregar para ser moldado. Está atrapalhando muito a tua caminhada, irmão. Está dificultando o jeito que você está vivendo. Ah, mas é porque o Senhor me odeia. Não, o Senhor tem o melhor para os seus. Só que a gente precisa ir para esse ambiente do oleiro dizendo assim, Senhor, pode tacar água à vontade porque eu quero ficar maleável. Porque enquanto barro eu não mando em nada. Senhor, forma com a tua mão. E o que é você viver esse processo pela mão do oleiro? Esse processo de graça e misericórdia. É deixar de fazer as coisas erradas que você está fazendo, que está prejudicando a tua vida. Meu irmão, a nova geração não tem mais escrúpulo com sexo, com roupa, com escolha. A antiga geração gosta de arrotar uma santidade, uma soberba, mas está com um monte de coisa escondida. Ou seja, o problema não está na geração, o problema está no coração. Porque a seriedade tem a ver com o tanto que eu chego e falo assim, Senhor, eu já reconheci que está tudo errado. O que o Senhor tem para fazer de mim aí? O que tem que mexer? Porque o molde é como se a gente falasse assim, Senhor, eu sei que vai doer, porque o processo para um barro, imagina que o barro tivesse uma vida. Ele tem que ser moldado. Depois que ele é moldado, ele tem que ir para um forno e passar por uma quentura para que ele crie formato. Ou seja, a gente vai ser moldado e tem hora que vai doer. Mas no final, a gente vai fazer aquilo que nós somos criados para fazer. Glorificar o nome daquele que nos criou, irmão. Sem o peso do pecado, sem a tristeza de ser dominado por coisa errada, pela alegria de perceber, Senhor, como é bom ser moldado pela tua mão. Porque por mais difícil que seja, ouça o que eu vou te falar, com o pecado é muito pior. Porque Deus, quando Ele nos molda, a hora da dor é horrorosa, você fica, mas quando passa, o pecado não. Ele vai tentando fingir que está tudo bem. Quando você vai ver, você está arrebentado. Talvez essa seja a noite de você falar, Senhor, eu não quero mais brincar com a minha santidade. Eu não quero mais brincar com o cristianismo. Senhor, primeiro, eu quero reconhecer. Segundo, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Terceiro, eu quero aproveitar que a sua graça e a sua misericórdia se renovam nessa noite sobre a minha vida. Para que eu possa recomeçar e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, queridos? Você sabe tocar essa música que a gente cantou? Eu quero ser? Vamos de novo agora? Depois vocês cantam, pode ser? Pode puxar aí com o microfone, vamos lá, vai. Eu quero ser. Vamos cantar? O quê? Senhor amar. O que a gente quer ser? Como um vaso nas mãos do oleiro. Canta isso se for uma verdade agora, ó. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Amém, querido? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você nessa noite. Em nome de Jesus. Eu preciso orar pela tua vida, porque
esse tipo de pregação, quando eu falo, Senhor, é para que a gente esteja mais próximo. É para que o Senhor gere em nós aquilo que precisa ser gerado para que novas atitudes, para que a gente entenda que ser moldado é algo que, por mais que vai doer, é o melhor caminho. A gente precisa entender que, assim como aquele povo recebeu a profecia, e a gente por vezes acha um absurdo não terem seguidos, e o resultado é serem dominados por Babilônia. A gente olha e fala, meu Deus, como que o profeta falou tudo isso e ninguém deu ouvidos? Pois bem, tem horas que a gente está vivendo a mesma coisa. O que muda é o tempo, o que muda é o momento. E talvez você esteja aqui convivendo como igreja, talvez você tenha um nome no hall de membros dessa igreja, de qualquer outra igreja, mas está percebendo essa noite, é tempo de me deixar ser moldado pelas mãos do oleiro. É tempo de ver a minha vida, o meu caráter sendo cuidado por Ele. Sabe, irmão, o barro representa nada mais, nada menos do que flexibilidade, dependência. Aquele que o coração entendeu que sem o oleiro eu vou ser um vaso quebrado, eu não vou ter sentido. O barro ele não tem controle, ele não decide forma, ele não decide tempo, ele não decide propósito, porque Deus é quem faz isso em nós. E aqui, o que eu tenho para te dizer é só se deixar ser moldado para viver aquilo que o Senhor tem separado para nós. Porque o final daqueles que estão tentando lutar contra é Babilônia. E Babilônia é morte. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao teu coração, que você possa se lembrar nessa noite que Ele é especialista em recomeços. Que hoje, a hora que a gente for viver aqui daqui a pouco, o momento da ceia, o teu coração transborde de alegria e não de peso. O que você tem feito com a tua juventude, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito com o teu casamento? Com as tuas escolhas? E talvez você veio aqui essa noite para Deus apenas selar que é tempo de Ele moldar a tua vida, porque nem você aguenta mais decisões ruins. E glória a Deus por isso. Talvez você tenha percebido que andar pelas próprias forças tem arrebentado o teu coração. E nessa noite o Senhor te convidou para estar aqui, para refazer o teu coração. Submissão, dependência, e aquela água que faz com que o barro fique mais mole, é o Espírito Santo dominando a tua vida a partir de agora. É você sendo cheio, é você transbordando e percebendo que você voltou a ser aquilo que você nasceu para ser. Eu preciso que vocês orem agora. Eu queria que nada te distraísse, de verdade, em nome de Jesus, porque eu sei que não é fácil. Já tem uma galera orando por nós aqui. Eu preciso que você feche seus olhos e, ao pensar na vida que você tem levado, você seja sincero com você mesmo. Senhor, é tempo de recomeçar. E olha o que eu vou repetir: a graça e a misericórdia se renovam sobre nós em mais uma noite. Não é acusação, é a exortação para que a gente volte a ser um vaso de barro feito pelo oleiro. Que essa oração possa construir o teu coração. Eu quero te dar um tempinho. Hoje Deus falou muito forte comigo nessa pregação. A gente pode ouvir alguma coisa sobre tudo isso? Você se vira aí. Mas eu queria que você não deixasse nada te atrapalhar agora. Que fosse entre você e o Senhor. Senhor, eu não tenho reconhecido, Senhor. Senhor, aquilo que eu estou fazendo, eu sei que é errado, mas eu não tenho reconhecido para que o Senhor molde. Oh, meu Deus. Senhor, eu estou me sentindo um vaso quebrado. Sabe por quê? Porque o pecado destrói com a nossa vida. Talvez alguma coisa que você está carregando de anos e anos, e nessa noite o Senhor resolveu falar assim, vamos para um ponto final. Porque sabe por quê? Porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Eu vou te refazer para que você seja vaso de honra e não mais vaso de desonra. A gente vai ser ministrado por uma canção, e eu queria que você orasse, não parasse de orar. Fale com o Senhor, o que você tiver que falar. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que recomeçar, recomece. Mas ore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer.
pudesse, não faria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Talvez seja a noite de voltar ao primeiro amor. Talvez seja a noite de falar: Senhor, vamos lá, eu estou pronto, pode moldar, porque eu estou quebrado. Senhor, pode refazer de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, eu estou pronto. Enquanto você está aí orando, eu sei que não é fácil, mas lembre-se que a primeira coisa que eu preciso que você se lembre é que se não tiver esse reconhecimento de Senhor, eu preciso, se não tiver isso, não vai acontecer. A graça e a misericórdia estão sendo renovados nesse momento, mas você precisa dizer: eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ser renovado pelo Senhor, eu preciso perceber que eu perdi a função, eu perdi o sentido. E não importa se você é novo de igreja, velho de igreja, se você não é de igreja, a nossa oração nesse momento apenas é: permita-se ser moldado pelo oleiro, que é o Senhor.
E se enquanto você está aí com seus olhos fechados, conversando com o Senhor, você está dizendo para você mesmo, é isso, eu preciso recomeçar, eu preciso voltar, ou eu preciso potencializar, eu tenho dado muita brecha, eu estou correndo muito risco, ou eu já estou pagando um alto preço pelas decisões erradas, eu estou vivendo o que eu estou vivendo porque eu estou colhendo, mas está sentindo que é tempo de provar da graça, da misericórdia e recomeçar. E provar o primeiro amor, e voltar para a presença do Pai, e matar essa saudade da música que nós cantamos, e de voltar a ter uma vida dedicada a Ele. Eu sei que não é fácil, e por isso que eu peço para todo mundo ficar de olho fechado, para não ter constrangimento. Mas se for a tua oração, me dá um sinalzinho com a tua mão, porque eu quero orar por você essa noite. Tem alguém fazendo essa oração? Amém, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, amém, pode abaixar, acabei de ver, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mais alguém? Eu não vou demorar muito hoje, porque a gente tem ceia. Amém, pode abaixar, amém, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de voltar para casa, é tempo de matar a saudade. Não lute com aquilo que o Espírito Santo está gerando em você nessa noite, em nome de Jesus. Se Ele estiver falando, ei, volta, amém, pode abaixar. Se Ele estiver dizendo, ei, é para você, vamos. Eles não estão te julgando, o que eles querem é que você volte a ser moldado pelas minhas mãos. Apenas tome essa decisão. Volte ao primeiro amor. Está com a fé fria, amém, pode abaixar, estou te vendo. Pastor, a minha fé está fria e eu percebi que talvez sejam minhas escolhas erradas, caminho que tem gerado mais dor do que alegria, e nessa noite eu quero algo novo. Amém, pode abaixar, acabei de ver, amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de reconstruir. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ficar com vergonha não, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse lugar continua sendo um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Esse lugar continua sendo lugar de encontros e reencontros com aquele que tem poder para transformar a nossa história. Você que nessa noite está sendo confrontado pelo Espírito Santo, pare com esse pecado, recomece. Seja moldado, pare com essa arrogância espiritual, pare de viver pela sua vontade. Você está vendo que é caminho de morte e o Senhor está dizendo, volte. É por você que a gente vai orar. Há mais alguém? E a gente já vai orar em nome de Jesus. Não vou insistir muito pelo horário, amém, louvado seja o nome do Senhor, obrigado Jesus. Amém. Parte mais difícil eu sei que é essa, mas eu preciso orar por você. Você que levantou a mão, pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu sei que é difícil, mas vem aqui rapidinho. Deixa eu orar por você, encorajado pelo Espírito Santo, não é por mim não, isso, pode vir. A gente vai orar, sabe por quê? Porque ir para esse molde parece uma decisão complicada, mas deixa eu te contar uma coisa, é você assumindo, Jesus, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso que o Senhor toque a minha vida e refaça, eu preciso que você renove. Pode ir repetindo o refrão da última que você estava cantando, Tiago? Isso, pode vir, não demora não, pode vir. Isso. Eu quero voltar ao primeiro. Mas só venha se for verdade. Se o seu coração estiver dizendo, Jesus, não dá mais sozinho não, eu vou reescrever essa história, eu não aguento mais escolhas que complicam a jornada. É isso. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar e ver a minha história sendo refeita. Eu quero provar algo novo na tua presença, Jesus. Eu quero voltar. E quando o Espírito Santo quebranta, não tem vergonha que segure. Quero voltar ao Glória a Deus, Jesus. Isso. Você que levantou a mão, vem, tem oração para você aqui. Tem algo novo para você nesse lugar. Isso. É noite de rever conceitos, é noite de rever valores, é noite de dizer, o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor quem molda a minha história, é o Senhor quem muda a minha vida. Apenas volte, apenas regresse. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Veja tudo, reveja tudo, mas diga isso de coração, diga que se arrepende. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Se arrependa e volte, e volte, e volte. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero
Amém. Amém. É isso. Esse é o Deus que a gente crê, amém, igreja? Amém. O Deus que refaz, o Deus que renova, o Deus que reconstrói. Podem dizer o que quiser, mas quem volta para o molde, prova algo novo da parte do Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Quero orar por você. Aqui a gente está sempre preocupado com o espiritual, todo o restante para a gente é detalhe. Talvez você esteja aqui essa noite, travando aí no seu lugar uma grande batalha de querer voltar e talvez não está encontrando força. De querer voltar e talvez esteja aí no seu lugar dizendo assim: por que eu não consigo? Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser corajoso. Eu tenho ouvido o Senhor gritando. E talvez você está aí no seu lugar agora travando uma enorme batalha. Não tem nem força para levantar e vir aqui na frente. Eu não quero terminar esse culto, eu não quero ir para a ceia sem orar por você. Você que está aí no seu lugar travando essa batalha dizendo: pastor, eu quero, mas eu não consigo sair do meu lugar. Pastor, você consegue mandar alguém para orar por mim aqui? E tem um monte de gente orando, a igreja está orando agora, a gente está só orando. Mas se você estiver no seu lugar precisando de uma oração, de um abraço, precisando que alguém vá até você, você não está entendendo o que está acontecendo, ou senão você está sendo acusado pelo inimigo das nossas almas. Isso aqui não é para você não, é para você sim. E que toda fala contrária caia por terra em nome de Jesus, porque Ele tem poder para transformar a tua história. Se você estiver no seu lugar precisando de oração, pastor, manda alguém aqui que nem eu estou entendendo. Dá um sinalzinho com a tua mão que eu vou pedir para alguém orar por você nessa noite. Tem alguém precisando disso? Amém, fica com a mão levantada aí. Ainda bem que já viram. Isso, boa, Marco. Há mais alguém dizendo: pastor, eu preciso que alguém ore por mim aqui, eu não estou passando bem, ou eu estou aqui com um arrependimento tão grande, eu não tenho força para sair do meu lugar. Há mais alguém? A gente vai orando por aqui. Glória a Deus. Canta outra aí, pode ser Que Saudade de novo. A gente vai ficar orando, ora aí. Porque todo recomeço ele é muito doloroso. Todo recomeço ele é muito complexo. Todo recomeço ele precisa de verdade. O recomeço é como se eu sentisse uma vergonha primeiro, mas na sequência eu sinto um alívio, dizendo: uou! É como o filho pródigo que volta com vergonha, mas o pai está no portão, pronto para abraçar. É isso. Que essa saudade acabe hoje. A saudade da presença, a saudade de lembrar quem Ele é. Vontade de dizer a Ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a Ti tudo que aprendi, Senhor, nesse jardim da inocência. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado porque é um amor que nos constrange. O Senhor veio, morreu por nós, entregou a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, nos deu a chance da salvação, de uma nova vida na Tua presença. E tem horas que a gente gosta de ter coração duro, de viver desobediência, de fazer escolhas erradas, e num olhar humano a gente não seria aceito por mais ninguém. Mas o Senhor vem com a Tua graça, o Senhor vem com a Tua misericórdia e diz: ó povo meu, eu sou o oleiro que posso moldar a tua vida e mudar a tua história. Ah, Jesus, tem história aqui que ninguém mais acreditava, mas passou pelo teu caminho nessa noite.
foi encontrada ou reencontrada, e nessa noite está dizendo: o Senhor é o Senhor do meu coração. Pai, quebra, desfaça, renove, reconstrua tudo. Espírito Santo, transborde sobre a nossa vida nessa noite, Espírito Santo. Renova absolutamente tudo que precisa ser renovado. Transforma tudo que precisa ser transformado. Que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor reservou para a vida deles. Jesus, que toda mentira que foi lançada sobre eles, que todo pecado que ficou para trás, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Que possa haver um pedido de perdão franco do coração arrependido. Que nessa noite eles possam matar a saudade da tua presença, Jesus. Renova, Jesus. Obrigado porque nessa noite eles ouviram o teu clamor, o teu grito. Eles ouviram: eu tenho algo novo para você. Obrigado porque nessa noite a sua graça se renova sobre nós. Existiam histórias aqui que estavam indo para o precipício, mas nessa noite o Senhor muda a rota, reconstrói. Que toda honra e toda glória sejam dados ao teu nome, Jesus. Jesus, aquilo que o diabo vai falar sobre os ouvidos deles cairá por terra em nome de Jesus. E nessa noite serão chamados de filhas e filhos do Senhor. E eis que tudo novo se fez, simplesmente porque o Senhor os encontrou. Nós louvamos o teu nome, nós oramos confiados no teu nome, o nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço aí em quem está aqui na frente. O pessoal da ceia já pode ir subindo, enquanto a gente canta mais esse pedacinho. E a gente vai ter a ceia já já. A gente encerra isso. Graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória a Deus. Agora a gente vai ter a nossa ceia. Você que é convertido, batizado, independente da sua denominação, você está convidado a cear com a gente nesse momento. Enquanto ouvimos uma música, você vai ser servido aí com os elementos da ceia. Louvemos ao Senhor. Obrigado, Jesus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, até estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá.
Glória a Deus. Ó morte, onde está o teu galardão? Aleluia. Meu Jesus ressuscitou. Aleluia. Quero cantar mais hoje. Ó, tá ideal o clima para cantar porque Ele vive. Você tá sentindo isso? Tá ideal para cantar porque Ele vive. É porque Ele vive que a gente vai continuar crendo na manhã. Amém? Então mostra. Porque Ele vive. É só por isso. Posso crer. Porque Ele vive. Temor não há. E pela fé, mas eu nem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu quero cantar outra aqui. Tá faltando alguma? Tá faltando alguma não? Estão satisfeitos? Teu sangue também é boa, hein? Como que é o refrão do teu sangue? Que nos lava dos pecados, Meu Deus. que nos faz Restauração. nada além Nada, do nada, sangue, nada, 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 que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos todos juntos, levante suas mãos e diga bem alto: eu sou livre, livre. Eu sou livre. Foi pelo sangue, nada além do sangue. Foi pelo seu sangue de Jesus. Eu sou livre. Pra te adorar, pra te exaltar. Foi o sangue de Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve. Se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Acho que agora foi o combo da ceia, né? Foi o combo. Satisfeitos? Podemos ir para a ceia? Eu tô de boa. O legal, sabe o que eu fico pensando? No céu não vai ter relógio, cara. Isso aqui, ó, no céu é incontável. Não tem preocupação com segunda no céu. Imagina ficar vivendo isso aqui assim, ó, um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, na presença do próprio Senhor, assim, dizendo: ah, eu sou livre. Dá até vontade de cantar umas pentecostais agora, mas vamos para a ceia.
Preciso me segurar um pouco, porque já são 9 horas e aí depois vocês não voltam domingo que vem, eu me sinto culpado. Tá faltando mais nenhuma? Eu sempre acho que tem uma. Tá sentindo nada no coração? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Reino, tu é a glória, acima de todo nome, acima de todo nome, acima de todo nome está. Poderoso esse nome, E só esse nome, é só o nome dele. o nome É isso. É o nome que transforma a nossa mais história. forte que a morte. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Chega. Chega. Tem gente dizendo não. Mas tem a do final ainda, né? Tem a do final ainda. Tem a música no final sempre. Sabe por que a gente faz isso às vezes aqui nessa igreja? Porque tem gente querendo insistir que ser crente é chato. Tem gente querendo insistir que para um culto ele ser profundo, ele tem que ter alguma estrepulia, alguma pirofagia. E sabe o que o Senhor pede de nós? Coração quebrantado e louvor verdadeiro. E aí a adoração vai fluindo. Mas veja, a gente consegue ser confrontado pela palavra de Deus e ainda assim exaltar quem Ele é. Sabe por quê? Porque nós estamos entendendo de fato quem Ele é. É isso que está no nosso coração, na nossa mente. Nós não queremos ser apenas mais uma igreja. Nós queremos ser a igreja de Jesus de Nazaré na terra. Nós queremos sair dos domingos aqui com a nossa fé no 220, sabe por quê? Porque amanhã tudo recomeça na tua vida. Em nome de Jesus, vá lá e mostre quem você serve a partir de amanhã. Amém? Palavra do Senhor. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Enquanto você toma aí a sua ceia e segura. A partir do verso 23, e hoje a gente vai fazer os dois juntos por causa do horário, que dá para cantar mais uma ainda. Vai dizer: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar. E eu esqueci de uma parte que eu sempre faço. Eu não posso, me permita, pastor Orlando. A mesa. A mesa. Talvez você esteja aqui nessa igreja essa noite. Você já cantou, você já foi confrontado, você já se quebrantou. E você é uma das pessoas que já é convertida, é batizada, mas resolveu andar fora. E aí voltou para a presença do Senhor. Talvez essa noite foi a noite que selou. Você já pediu perdão pelos seus pecados, você já renovou a tua vida com Jesus. Mas talvez veio desse movimento que explica que a ceia do Senhor é um lugar de medo. Não, quem come e bebe indignamente, diz Paulo, come e bebe para sua própria morte. Sim, o Paulo diz isso. Mas eu vou te explicar o que é comer e beber indignamente. Quem não entendeu a morte e ressurreição de Cristo, participar da ceia
é o mesmo que concordar com algo que não vai viver. Mas se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já desceu as águas do batismo, e nessa noite, quando esses meus irmãos passaram com a bandeja, você até quis pegar, mas pensou, não, eu não posso. Quem falou que você não pode? Se você um dia sentou na mesa do Senhor, a sua cadeira continua lá. E talvez essa noite seja a noite de voltar para a mesa do Pai. Pastor, mas será que não vão me olhar torto? Não, meu irmão, se é entre você e Jesus, já pediu perdão? Já voltou para o braço do Pai? Bora cear com a gente, celebrar esse momento? Então se você está aqui essa noite e não pegou a ceia, mas é convertido, é batizado, estava fora e já voltou, já pediu perdão, e achou que não podia participar, e quer participar com a gente, levante uma de suas mãos que eu vou pedir para te servirem a ceia. Tem alguém passando por isso essa noite? Que quer participar da ceia e não participou por medo? Levante bem alto para que eu veja. Olha lá, ó. Tem gente voltando para a mesa, Claudião. Como você falou, corre lá, ó. Corre lá. Mais alguém? Levanta a mão. Até o Claudio lá. Ó, tem mais lá no fundo, Claudio. Faz a volta toda assim, ó. Canta um refrão de alguma coisa, meu filho. Vambora. Pode cantar de novo. Tá indo aí já. Aí você me quebra. Aí. No piscar de olhos. Agora vai. Mas a igreja, no piscar de olhos, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Diga de novo, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Vamos juntos então. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. A cara de vocês de continua é maravilhosa. Sejam bem-vindas de volta à mesa do Pai. O seu lugar sempre esteve aqui. E agora, cumprindo a ordem de Jesus, comamos do pão e tomamos do cálice. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio de ser a tua igreja. Obrigado porque o Senhor me alcançou, transformou, redimiu, renovou e agora me dá a oportunidade de viver a intensidade do teu reino na terra. Obrigado porque hoje nós celebramos o maior ato de amor de todos os tempos. Aquele corpo ferido na cruz era para ser meu. Aquele sangue vertido na cruz era para ser meu. Aquela coroa de espinhos era minha. Mas a tua graça foi tão linda que o Senhor entregou a sua vida. Ah, Jesus, quantas histórias foram refeitas por conta do teu sacrifício. Obrigado porque a tua palavra nos garante que a gente foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas ela também diz que o Senhor vai voltar e resgatar a tua igreja. E em breve nós estaremos na tua presença por toda a eternidade. Use as nossas vidas, Jesus, para que o seu nome se torne cada dia mais conhecido. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.